Olá pessoal, estou aqui com uma torneirinha de combustível da Suzuki GSX 1100W e aqui eu vou explicar para vocês algumas coisas que acontecem com essa torneirinha, porque às vezes a gente vende o reparo e as pessoas acabam comprando e não conseguem dar uma solução e aí acaba questionando o reparo. Galera, estou aqui com o reparo original dela, que a gente acabamos removendo, e até explicando aqui como é feito essa colocação dessa pecinha, que eu não tenho essa guarnição no tamanho original dela. Esse modelo eu vou ter que fazer, eu tenho ela um pouco maior, mas aqui a gente tem uma maneirazinha de colocar, explicar para vocês. Agora, outras coisas que acontecem aqui que eu preciso estar explicando, porque realmente é o que faz todo o diferencial. Essa parte que faz aqui a transição para reserva, aberto e o PRI, ela tem essa haste aqui dentro. Então quando está o PRI é quando vocês estão com a moto parada, que o vácuo não vai funcionar, e aí ela precisa de ter alguma coisa que obstrua do reparo vedar ali, né? Ele fechar o buraco ali. Então ela empurra com essa vareta que tem aqui dentro, fazendo com que essa peça não vá até o fundo e ela deixa a gasolina passar. Então quando vocês colocam na reserva, esse bracinho vem um pouco mais para baixo, o ON também ele vem mais para baixo, fazendo com que esse diafragma aqui consiga fazer a vedação ali. Mas tem uma outra coisa que acontece aqui que é muito comum e as pessoas acabam questionando pra gente. Deixa eu pegar uma vaquinha. Bom, aqui com uma pecinha aqui que eu consigo reproduzir. Bom, aqui ó, ela vai fazer, quando eu puxo no vácuo, ela tem no meio aqui uma válvulazinha. Tirando essa tampinha, dá para observar que ela tem uma membrana aqui. Essa membrana, ela vem como se fosse uma linguetinha. E aqui, ó, essa partezinha do meio, ela age para puxar. Mas para retornar, ela tem um pequeno furo aqui, ó. Esse pequeno furinho, ele entope. Então eu tô até com essa pontinha aqui, que é um aço inox, para poder limpar ela aqui. O certo é fazer isso aqui no ultrassom, que ele consegue desobstruir a sujeira dela, e aí ela limpa por igual. Deixa eu achar só o buraquinho, tem um buraquinho aqui, ó. Só tem que achar onde tá, ele tá aqui, ó. Tem que só desobstruir ele, ó. Que acontece, galera? Se isso daqui tiver entupido, quando puxar o vácuo ele vem, mas na hora de retornar o diafragma, que ele vai ficar no fundo, por causa desse vácuo que ele segurou aqui, e não tem como retornar, não tem um ar para liberar e retornar. Ó, olha, só de tirar, agora ele está respirando, vai e volta, tá? Então para poder retornar, ele tem um buraquinho menor, então ele retorna um pouco mais graduativo, um pouco mais demorado. Para puxar e abrir é imediato. Então você deu partida, já começou o motor criar a compressão, ele faz a sucção e aí, então quando isso aqui tiver com a mola tudo montado, vamos montar aqui, ó. Aqui eu pego o lado que tem o rebaixo, ao lado que vai ficar esse disquinho aqui. Vamos montar ele aqui. É uma peça que está suja, só estou explicando aqui para o Armando, um amigo nosso que está aqui aguardando. Então estou dando essas dicas já para ele depois limpar e montar lá direitinho. Mas se tiver esses defeitos vai dar problema. Então aqui eu posiciono a peça. Tem esse lugar do respiro. Eu tenho que montar aqui já no próprio diafragma no lugar. Porque na hora que eu posicionar aqui, ó, ele vai ter o respiro também. Isso como trabalha como se fosse uma sanfona, então tem as bolsas de ar que vai criar aqui dentro. Então eu tenho que estar respeitando todos esses lugares. Não posso colocar dessa forma, que senão não vai trabalhar adequadamente, não vai passar o ar pelo lugar que tem que ser. Tá? Para poder dar a compressão e isso tudo certinho aqui. Eu arrumei outra molinha aqui. Bom, aqui está a molinha, feita com aço cirúrgico. Eu encaixo aqui. Como eu já desentupi, posicionar aqui no lugar. Apesar que tem mais uma coisinha para fazer aqui. Tem isso aqui, tem uma marquinha que eu preciso dar uma
reparada. Deixa eu ver aqui onde eu pego uma. Bom, tem que abrir essa parte aqui para tirar esse seletor do lugar. E aqui tá quebrado também, galera, não vai dar para poder girar com o seletor. Aí precisa de ter um auxílio de um alicate para fazer a seleção aqui e deixar, nesse caso aqui, como ela não está selecionando por essa parte que está quebrada, então tem que ser feito na mão, colocar numa posição só, que não vai mais poder mexer a parte da seleção. Mas isso aqui está atrapalhando. Aqui eu vou limpar essa parte aqui, ó, que está com uma pequena marca aqui. Não sei se o diafragma ficou encantado de alguma forma, a gasolina acabou fazendo uma marca aqui. Ó, aqui deu um brunimento, ele acaba tirando os riscos e os rebaixos irregulares que estão aqui. Não é uma limpeza, é só uma substituição de algumas coisas aqui, então a gente precisa mostrar para o cliente esse tipo de serviço que tem que ser feito para não dar problema. Aqui, galera, tem que dar uma limpada também, ó, como tá sujo, ó. E aqui tem um retentor, e esse retentor vai trabalhar aderindo aqui. Se tiver sujo desse jeito aqui, é capaz ele fazer com que vaze pela frente também. Então tem que dar um polimento aqui no lugar, ó. Pode ver a marca sumindo. Porque peças que já fica muito tempo parada, a gasolina está agindo. O álcool que está na gasolina é complicado. Então aqui já é uma outra solução. E aqui, essa parte do reparinho aqui, eu vou ter que mudar aqui o lugar, deixar na posição PRI. A posição PRI aqui, ó, ele tem um lado maior e um lado menor. E aí eu vejo aqui como que ele vai encaixado aqui, ó, pela seta dele. A seta seria essa posição. O menor, eu vou colocar lá para lá. Então o lado menor para deixar na reserva. E outra coisa, meu, como esse PRI aqui agora, como eu não posso estar mudando ele, vou tentar arrancar ele fora, para ele não atrapalhar. O mais fácil é tirar um pouquinho. Posso tirar um pouquinho daqui, do esmeril? Para não atrapalhar. Então, para trabalhar só no vácuo, a gente vai dar uma baixadinha, pouca coisa, para isso daqui não ficar me atrapalhando. Vou colocar a molinha dele aqui. Essas peças, bom, essa parte para poder empurrar um pouquinho, te dar um pouquinho mais de pressão aqui se precisar, porque ela empurra, essa molinha aqui faz empurrar para ele vir para cá. Aqui ele tem esse caminho que dá para olhar, quando ele estiver no PRI ele vai mandar lá para dentro para justamente ajudar a atrapalhar o diafragma de funcionar. Ó, ele tem esse movimento aqui. Então, para isso aqui não obstruir o caminho do diafragma, já foi tirado até um pouquinho para não dar problema. O problema é levar a moto, começa a funcionar e começa a cortar, a gasolina começa a vazar. Então, em alto ou em baixo ela pode cortar? Não, quando você não vai funcionar, não é que ele vai cortar, ele vai começar, quando você querer desligar, não vai desligar. Ela vai ficar a gasolina vindo, mesmo com a moto desligada, você trocar o reparo e não funcionar para nada. Que a ideia aqui, qual é que é? É você tá com a moto parada e a gasolina não está indo para o carburador. Então, quando a moto está parada, ela vai estar desligada aqui, automaticamente que o vácuo está fazendo a vedação da válvula. Então essa válvulazinha vai fechar. Por isso que quando eu desligava ela, ficava cheirando gasolina. Porque ela continua vazando, aí pode dar um calço hidráulico, a moto pode ter algum problema, então para isso a gente faz essa válvula para isso. Então repara, ó, ele é idêntico, original, muda que a gente utiliza a borrachinha de Viton e aqui é nitrílica. O Viton é um pouco melhor, é um material. Mais o álcool. Ele aguenta mais outros tipos de produtos ácido, solvente, né? Ele tem um pouco mais de eficiência. Então voltando aqui, colocando na posição. A tampinha tem que limpar ela, tá bem suja, mas pelo menos já desobstruiu agora o furo do respiro.
torneira já mais antiga, aí tem essas coisinhas que elas não encontram mais fácil, mas pelo menos já deixa funcionando. Deixa eu pegar. Bom, aqui eu já consigo fazer um teste, não está totalmente fechado. Se está passando, tem que ver por que está passando. Antes de pôr na moto, não adianta só trocar o reparo e falar já está indo para o abraço, tem que ver por que está dando algum problema aqui ainda. Então aperto aqui, ó, dá para fazer uma contenção. Como ali teve que tirar um pouquinho, uma outra dica é fazer isso aqui, galera. Esse anel aqui, ele tem a medida original. Eu tive que brunir um pouco do lugar. A gente tem que fazer isso aqui, ó. Dá um pouco mais de... Isso aqui ele aguenta a gasolina, é Teflon. Então eu coloco... Ah, pra ele não dar passagem. Só a borracha. É só para ele aumentar um pouquinho o anelzinho aqui, ó. Tá. Eu coloco o anel de novo por cima dele. Que aí ele aumenta, expande um pouquinho mais a área de contenção aqui. Coloco novamente na mesma posição. Descobriu por onde estava passando o ar. Agora a gente já está resolvendo tudo aqui. A molinha. Que é muito comum o pessoal compra o diafragma, nem limpa às vezes e coloca e já acha que ele vai solucionar todos os problemas. Precisa da mão de obra junto aqui. Diminuiu, mas está ainda dando uma passagem. Diminuiu bastante, mas ainda passa um pouco. Quase normal. Mais um pouco de fita. Vou ver o que eu vou precisar fazer aqui. Se é a fita ou o que é que está rolando esse negócio e não está deixando vedar adequadamente aqui. Se for o caso, deixa eu pegar esse anel. Deixa eu pegar um anelzinho. Deixa eu ver, não pode ser muito grande. Aí que veio a injeção, né? Para resolver todos esses problemas. Nessa época aí, porque assim, antigamente os caras faziam as torneiras de combustível que era só registro. A CB, muitas motos antigas usavam isso aí. Aí o que acontece? O pessoal esquecia a torneira, gasolina babava, e aí chegava lá, o tanque estava vazio. Aí o pessoal foi lá e falou assim, vamos fazer uma válvula que vede aí quando a moto desligar. Vamos ver se essa daqui segura. Essa daqui eu só estou colocando, eu vou tirar ela, coloquei só para poder absoluto. Você compra uma moto com injeção. Agora vedou. Mas não é adequada essa borracha aqui não. Tem pessoal adaptando a injeção eletrônica, né? Tem, um cara fez numa 500. Estão adaptando. Tem um juiz lá em Mogi que tem uma 550. Tem um cara aqui em São Paulo que colocou injeção eletrônica, né? O cara pega o chicote inteiro, a bomba, tudo, e adapta 10 head, e adapta de outra moto nessa moto aí. Vou pegar aí uma... Vou tentar achar depois, eu acho bonita a Hornet, uma Hornet bonitinha aí. Da Hornet você encontra essas peças dela mais fácil. Não sei o que acontece, os caras tem bastante peça de Hornet que acham em leilão, né? Agora moto, algumas motos aí, Red, algumas motos. É moto boa? A 650, 1200? É boa. Aqui eu vou colocar novamente o Teflon. Estou voltando o mesmo anel do mesmo tamanho. Já tá gravando? Ah, tá. Depois eu corto. Até dar uma solução, porque enquanto não tiver ficando adequado, eu tenho que procurar qual que é o defeito que está dando aqui. Essas duas uniões são a mesma, pode ver que as passagens são iguais. Lá dentro o diafragmazinho já não está mais me atrapalhando. E aqui só tem um risco
que está na transversal, mas eu acredito que a borracha consegue fazer a contenção aqui. Aqui do lado, como passou a retífica, deu uma limpada também. O que acontece é que a gasolina parada, ela começa a ficar porosa o lugar, áspero, e aí faz com que prenda a peça. Faz um pouquinho mais de pressão nessa mola. Aqui eu observo se está retinho o pino também, que acontece às vezes a gente monta ela e não está bem alinhado. O pinozinho daqui tem que estar bem retinho, porque ele vai trabalhar reto aqui, senão ele fica meio inclinado e não faz a contenção lá no fim. O adequado aqui é fazer a limpeza antes de estar fazendo essa montagem aqui, porque dessa forma fica ruim, que às vezes tem sujeira em algum lugar que eu não estou conseguindo limpar. Agora vedou. Então ela acaba o vácuo, ó. Com o vácuo ela abre, ó. Está simulando o vácuo do motor ligado. Então essa válvula, pode usar uma seringa caso não tenha aqui. Isso aqui é uma sanfoninha que ela puxa o vácuo, depois ela vai aliviando. Caso não tenha uma dessa daqui, dá para usar uma seringa, puxar e simular o vácuo. Então aqui ela fez a vedação, agora tá ok. Tentei com essa borracha aqui para ver se era borracha, mas não era borracha. Era mais o alinhamento que eu tive que fazer do pininho do diafragma. Né, que ele tem essa chapinha, às vezes fica no saquinho, por algum motivo ele pode dar uma inclinada também. Aí eu corrigi essa inclinação e agora a vedação dela está normal. Bom, agora eu vou dar aqui para o cliente que ele vai levar isso aqui, fazer uma limpeza adequada nela para poder montar na moto, só que vai ficar só na posição reserva. Porque como quebrou aqui, não consigo fazer mais a seleção, não consigo modificar nada. É isso aí. É isso aí, galera. Quem gostou, deixe seus likes. E acompanha nossos vídeos que sempre vem mais dicas aí. Valeu, abraço!